A vida é uma série de escolhas, cada uma delas nos conduzindo por um caminho único. A filosofia do estoicismo, defendida por figuras como Marcos Aurélio e Sêneca, oferece insights valiosos sobre como tomar decisões que podem moldar nossas vidas de maneira profunda. Nesta exploração, vamos analisar 10 decisões inspiradas nos princípios estoicos, que têm o poder de transformar sua jornada. Essas decisões não são apenas momentos passageiros, mas escolhas deliberadas, que se alinham com os princípios centrais do estoicismo, levando a uma vida de sabedoria, resiliência e propósito. Vamos embarcar em uma jornada de autoconhecimento e empoderamento, enquanto descobrimos as 10 decisões que podem realmente mudar sua vida através da perspectiva do estoicismo. Diga sim ao que importa. Há uma citação de Marcos Aurélio que sempre ressoa profundamente comigo. Quando você acordar de manhã, pense no que é um privilégio precioso estar vivo, respirar, pensar, aproveitar, amar. O que ele nos ensina aqui é simples, mas profundo. No meio da agitação diária, muitas vezes esquecemos o simples milagre de estar vivo. Portanto, ao dizer sim à vida, estamos reconhecendo verdadeiramente esse privilégio. Sêneca, por sua vez, nos lembra: não é que temos pouco tempo de vida, mas desperdiçamos muito. Em outras palavras, frequentemente nos distraímos com coisas pequenas, preocupações passageiras e atividades que não agregam valor às nossas vidas. Precisamos ser seletivos sobre o que merece o nosso sim. Pergunte a si mesmo: isso é realmente importante? Isso importará daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos? Dizer sim ao que importa é entender que cada momento é precioso e deve ser usado com sabedoria. Cada vez que dizemos sim a algo, implicitamente estamos dizendo não a outra coisa. Portanto, sempre que se sentir perdido ou sobrecarregado, lembre-se da sabedoria dos estoicos. Eles nos ensinam a valorizar a vida, viver com propósito e focar no que realmente importa. A vida é curta, e cada momento é um presente. Abraçar esses ensinamentos, dizer sim ao que realmente importa, e viva uma vida de propósito e significado. Seu coração e alma lhe agradecerão. Antes de continuarmos, considere dar um like e se inscrever em nosso canal. Dessa forma, você nos ajuda a trazer mais conteúdo valioso como este. Muito obrigado. Vamos continuar. Seja disciplinado. Lembre-se das palavras de Marcos Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso, e você encontrará força. O que isso significa? Bem, a vida tem seu próprio fluxo. Às vezes as coisas não saem como esperamos, e muitas situações estão além do nosso controle. No entanto, temos completo controle sobre como reagimos a essas situações. E é aí que entra a disciplina. Se treinarmos nossa mente para ficar calma e focada, mesmo na adversidade, podemos navegar pela vida com muito mais graça. Pense nas sábias palavras de Sêneca. Nos tornamos o que pensamos na maioria das vezes. Isso é o segredo mais estranho. Cada ação que tomamos, cada decisão que fazemos, molda nosso futuro. Se escolhemos ser disciplinados agora, mesmo que pareça desafiador no início, estamos estabelecendo o tom para o resto de nossas vidas. Ser disciplinado não se trata apenas de trabalhar duro ou seguir regras. Trata-se de reconhecer que temos uma escolha. Podemos deixar a vida nos liderar, ou podemos pegar as rédeas e seguir nosso próprio caminho. E ao escolher o último, ao escolher a disciplina, estamos optando por uma vida de propósito e significado. Não sofra antecipadamente. Na jornada da vida, é fácil cair na armadilha de sofrer prematuramente. Muitas vezes nos encontramos sobrecarregados por preocupações e ansiedades sobre o futuro, criando angústia desnecessária no momento presente. É nesses momentos que a sabedoria do estoicismo, ensinada por filósofos como Marcos Aurélio e Sêneca, pode oferecer consolo e orientação. Sêneca disse uma vez: com frequência somos mais assustados do que machucados,
e sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. Essa citação encapsula uma verdade profunda. Grande parte de nosso sofrimento vem de nossos próprios pensamentos e projeções sobre o que pode acontecer. Permitimos que nossas mentes criem cenários que podem nunca se concretizar, e ao fazer isso, roubamos a nós mesmos a paz que reside no aqui e agora. Marcos Aurélio, em suas meditações, nos lembra: não se perturbe imaginando sua vida como um todo. Não reúna em sua mente as muitas e variadas dificuldades que vieram a você no passado e virão novamente no futuro. Esse conselho nos instiga a nos concentrar no momento presente, a lidar com desafios à medida que surgem, em vez de nos sobrecarregarmos com uma acumulação hipotética de dificuldades. Pare de desperdiçar tempo. No abraço de cada dia que passa, há um tesouro de momentos esperando para serem usados com sabedoria. No entanto, com muita frequência, nos encontramos enredados pelo fascínio da procrastinação, esse ladrão do tempo e inimigo do progresso. Tirando a sabedoria atemporal do estoicismo, vamos desvendar o véu que a procrastinação lança sobre nossas vidas. Sêneca, com suas palavras discernentes, nos lembra: adiar as coisas é o maior desperdício da vida. O ato de adiar tarefas, sonhos e aspirações nos cega para o potencial do momento presente. Nosso tempo nesta terra é um presente a ser usado, não desperdiçado na teia da ociosidade. Imagine, meu caro amigo, um navio que zarpa sem um destino. Ele deriva sem rumo, sua tripulação presa nas correntes da inércia. Da mesma forma, quando procrastinamos, permitimos que as marés do tempo nos levem sem propósito. No entanto, como Sêneca habilmente coloca, comece imediatamente a viver e considere cada dia separadamente como uma vida separada. Ao começar cada tarefa prontamente, afirmamos nossa agência sobre o tempo em si. Marcos Aurélio, em suas meditações, oferece uma lanterna para iluminar nosso caminho. Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A realidade da impermanência da vida sublinha a urgência de agir, de aproveitar cada momento com intenção. Quando confrontamos a procrastinação com essa perspectiva, sua atração diminui. Controle suas emoções. Conforme navegamos pela tapeçaria da existência, nossas emoções frequentemente nos varrem como rajadas de vento, nos lançando para lá e para cá, nos sussurros da sabedoria antiga dos sábios estoicos, Marcos Aurélio e Sêneca. Encontramos orientação para direcionar nosso navio emocional em meio à tempestade. Nossas emoções podem se enraizar no solo de nossa imaginação, florescendo como percepções distorcidas. Vamos pausar e questionar a validade de nossos sentimentos, discernindo entre o momento autêntico e as histórias criadas por nossas mentes. Marcos Aurélio, em suas meditações, nos lembra: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em sua maneira de pensar. Essa orientação nos lembra que a tela de nossas emoções é pintada com os traços de nossos pensamentos. Abraçar o poder de moldar seu diálogo interno, moldando sua paisagem emocional em uma de resiliência e tranquilidade. Imagine as emoções como rios fluindo por seu reino. Você é o guardião dessas águas, capaz de direcionar seu curso. A sabedoria de Sêneca nos ensina: aquele que é corajoso é verdadeiramente livre. A liberdade floresce quando nos tornamos os arquitetos de nossas respostas emocionais, conectando-as a nossas intenções sábias. Você é atraído pela filosofia estoica? Aqui está algo feito sob medida para você. Não perca a chance de redefinir seu futuro financeiro. Pegue o e-book O Caminho do Estoico Próspero agora. Clique no link no primeiro comentário fixado e desbloqueie um caminho para a abundância duradoura. Enfrente os desafios que se encontram à sua frente como oportunidades para crescer, ascender a picos mais altos e reunir a força de caráter que apenas a própria jornada pode conceder. Imagine a vida como uma grande sinfonia, com cada pessoa representando uma nota única. Nessa sinfonia, nossas melodias individuais se harmonizam para criar uma melodia
que transcende o tempo. Somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Todos fazemos parte da mesma composição intricada, interconectados e interdependentes. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Assim como cultivamos nossos próprios pensamentos e emoções, também podemos moldar o mundo ao nosso redor por meio de atos de compaixão. Considere um sorriso compartilhado com um estranho, uma ação simples que pode irradiar por todo o dia deles, iluminando os momentos que encontram. Pense em si mesmo como um jardineiro que cuida do jardim da humanidade. Assim como cada flor requer cuidados e atenção, cada alma busca compreensão e bondade. Devemos dar da mesma forma que gostaríamos de receber, alegremente, rapidamente e sem hesitação, pois não há graça em um benefício que fica apenas nas mãos. Lembre-se das vezes em que o calor e a consideração de alguém elevaram seu espírito. Por meio dessas interações, você não está apenas ajudando os outros, mas também nutrindo sua própria alma. Concentre-se no que você pode controlar. Mais uma vez, imagine a vida como um navio navegando em mares tumultuosos. O vento e as ondas representam as correntes imprevisíveis da existência, enquanto o leme do navio simboliza suas escolhas e ações. Assim como um marinheiro habilidoso ajusta o leme para navegar o navio durante as tempestades, você pode direcionar sua vida focando em suas próprias ações e respostas. Considere uma situação em que eventos externos despertam ansiedade dentro de você, assim como uma tempestade no horizonte. Ao focar em suas reações internas e escolher uma resposta calma, você está transformando um vendaval em uma chuva suave. Assim como um jardineiro diligente cuida de seu jardim, você pode nutrir sua mente semeando sementes de positividade e atenção plena. Pense no sol nascendo a cada dia, uma constante na qual você pode confiar. Da mesma forma, você possui o poder de se elevar acima da turbulência externa, abraçando sua força interior. Os filósofos estoicos comparam essa força à de uma fortaleza inabalável, um santuário que você constrói ao focar em seus pensamentos e ações. Lembre-se de um momento em que você enfrentou um desafio que parecia insuperável. Com esforço e perseverança concentrados, você o superou. Esse princípio está enraizado na filosofia estoica de focar no que está dentro de seu controle. Assim como um escultor molda um bloco de mármore para criar uma obra-prima. Esteja disposto a parecer tolo. Imagine-se de pé à beira de uma pista de dança, hesitando em entrar por medo de tropeçar. Esse medo, assim como uma barreira, nos impede de novas experiências e crescimento. Os estoicos nos lembram que o verdadeiro crescimento muitas vezes vem ao sair de nossa zona de conforto, mesmo que isso signifique parecer momentaneamente ingênuo ou inexperiente. Considere uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No início, é algo desconhecido e talvez até frustrante. No entanto, à medida que persistimos, ganhamos domínio e um sentimento de realização. Essas pequenas vitórias se acumulam e, de repente, o desafiador se torna rotineiro. Esse processo, meu caro, é como evoluímos. Marcos Aurélio nos lembra: a primeira regra é manter um espírito sereno. A segunda é enfrentar as coisas de frente e sabê-las como são. Assim como um destemido explorador enfrenta territórios desconhecidos, podemos enfrentar nossos medos de parecermos tolos e ainda assim prosseguir com coragem. Assim como um artista cria uma pintura com pinceladas ousadas, permitindo que suas ideias fluam para a tela, as primeiras etapas podem parecer caóticas e indomadas. No entanto, à medida que a pintura evolui, ela se transforma em uma obra-prima. Da mesma forma, ao estarmos dispostos a parecer tolos no início, criamos espaço para nosso potencial brilhar e nossas habilidades se desenvolverem. Lembre-se de um momento em que hesitou em compartilhar seus pensamentos ou ideias em uma discussão em grupo. Ao superar essa hesitação e participar, você contribuiu com insights únicos para a conversa.
É como adicionar uma cor distinta a uma tapeçaria vibrante. Procure desafios. Os desafios são as linhas que dão profundidade e significado à nossa existência, como os estoicos, como Sêneca e Marcos Aurélio, nos mostraram. Procurar desafios não é a busca de dificuldades desnecessárias, mas uma escolha deliberada de crescer, evoluir e prosperar. Pense nisso. Assim como um músculo precisa de resistência para se tornar mais forte, nossas mentes e espíritos requerem desafios para atingir seu pleno potencial. Sêneca sabiamente disse: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Quando abraçamos desafios, somos como o escultor que esculpe uma obra-prima em mármore, moldando nosso caráter, resiliência e sabedoria. Considere o exemplo de aprender uma nova habilidade. No início pode ser desconhecido e até frustrante. No entanto, à medida que persistimos, ganhamos domínio e um sentimento de realização. Essas pequenas vitórias se acumulam e, de repente, o desafiador se torna rotineiro. Este processo, meu caro, é como evoluímos. Marcos Aurélio nos lembra: o obstáculo para a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Os desafios não são obstáculos a serem evitados, mas oportunidades a serem aproveitadas. Eles se tornam os degraus que nos levam ao crescimento e à autodescoberta. Lembre-se de suas zonas de conforto, que podem parecer seguras, mas também são piscinas estagnadas onde o crescimento fica estagnado. Ao procurar desafios, estamos embarcando no vasto mar da vida, abraçando os ventos e as ondas imprevisíveis que nos guiam para novos horizontes. O que você achou desses 10 ensinamentos? Por favor, compartilhe sua opinião valiosa nos comentários. Se você ficou até aqui, escreva 1% nos comentários. Até logo!